maiores, de desmobilizações. Já que a gente está num momento que veio um pouco dessa ressaca da pandemia, foi um momento que a gente fez uma mobilização muito grande, vem uma série de editais, e aí a gente que é produtor, a gente que é artista, que está aí trabalhando, a gente tem que resolver os editais, os nossos projetos, tem que pagar as contas, os boletos, tem que dar aula, tem que fazer nossos corres, e isso dá uma esvaziada na mobilização como um todo. Mas como isso traz muitas consequências ruins, né? Como a desmobilização, e Gabriel citou essa questão, por exemplo, da própria conferência estadual. Fernanda, que foi nossa delegada, representando João Pessoa, viu como que a gente chegou, mesmo enquanto cidade, enquanto, sei lá, capital do estado, como que a gente chegou numa conferência estadual esfacelado. Nem com um grupo de delegados e delegadas com quantitativo. A gente poderia ter ido com 25 pela quantidade de pessoas, a gente conseguiu ir apenas com 7, 8, e ainda ficaram mesmo 6, outros voltaram. E lá a gente se deparou com a gente, enquanto os fóruns, eu acho que o Fórum de Artistas Pretos e Pretas, o Fórum de Produção, o Fórum de Teatro encaminhou como medidas para a Conferência Estadual a alternância da presidência, porque é uma coisa mínima. E na hora de se discutir, primeiro que já tinha sido ceifada essa proposta dos relatórios do Fórum de Produção, do Fórum de Teatro, do Fórum de Artistas Pretos e Pretas, foram tiradas as propostas. O GT foi discutir, não tinha essa. Aí a gente, não, pera lá, na conferência municipal, a gente apresentou, vamos aqui, vocês querem fazer uma emenda, querem colocar, então vamos colocar para votação. Coloca para votação os próprios delegados dos municípios. Você vê a ex-secretária de Itabaiana virando assim para a galera falando. E todo mundo votando não vai ser acolhido, não, tem que se manter. Você vê conselheiro que está lá, conselheiro que é atuante da classe trabalhadora, inclusive está dentro do Fórum de Sócios, defendendo que a alternância não era importante, porque o que importa não é o presidente, o que importa são os conselheiros que estão lá. Não importa ali é só uma pessoa, não tem esse problema, e todo mundo escolher votar. Então, como que a mobilização é necessária? A gente precisa estar em constante mobilização para conseguir barrar essas e outras tantas absurdidades que a gente vai vendo nesse processo. Bom, vamos passar para Marco. Marco, que já fiz as apresentações no início. Marco, seja bem-vindo. A palavra está contigo. 20 minutos. Eu te dou um toque quando tiver 10 e depois quando tiver 5. Pode ser? Tá bom. Ok. Boa noite. Vocês me ouvem? Sim. Ok. Então, iniciar. Então, uma satisfação estar aqui com vocês, junto com o colega de mesa, Gabriel, Caio, Regiane, Iva, Diana, não é? Então aí, eu infelizmente não vi a fala do Iva, e teve uma parte da fala da Regiane, e perdi também acho que era a apresentação do Caio. Então peço desculpas a vocês por não dialogar completamente com o que foi vocês falaram aqui. Vou tentar fazer uma apresentação razoavelmente sintética. O Iva me encomendou um foco maior nos problemas de implementação, então é o que eu vou tentar articular aqui. Obviamente o Gabriel e a Regiane já apresentaram desafios incríveis aí, né? Basicamente que a gente já estou aqui. Eu vou só ressaltar e dialogar com o que foi apresentado aqui. Preparei aqui uma rápida apresentação. Vou colocar aqui na tela. Desculpa, gente, eu estou no meio de muitas confusões e estou com muitas telas abertas aqui, não está aparecendo. A única tela que deveria aparecer não está aparecendo. Um pouquinho estranho.
assim sem mostrar para vocês, tá? Eu vou dar uma outra. Ele tá falando e não tá saindo, eu acho. Tem algum problema no som. Desculpa, problemas técnicos aqui. Estamos aqui, Gente, eu vou apresentar a partir daqui, tá? Desculpa, não está aparecendo aqui. A única tela que deveria aparecer para compartilhar e não sei se é porque eu estou com muitas coisas abertas aqui. Bom, vamos lá. Espero que funcione, embora eu goste de ser didático, que é uma parte que exigiria, né, a apresentação para visualização, que é um recurso didático importante, como professor eu gosto. Enfim, rapidamente, eu vou me autodescrever. Eu sou um homem branco, branquelo, já quase 60, cabelos castanhos, já fui curto, então está meio desbotado, barba branca e uso óculos de camisa preta, ao ponto de mestre. Bem, essa provocação que me foi feita, né, para pensar problemas, entraves, e assim, eu acho que a gente tem um primeiro traço. Deixa eu tentar projetar aqui isso aqui mesmo. Vai ficar melhor. Oi? Oi. Tá, então vamos lá. Eu vou começar por uma coisa que eu não vou tratar aqui, certo? Mas que saibam que foi importante a gente ter discutido isso. Foi uma discussão que rolou bastante forte no Ministério da Cultura, porque a noção de sistema de cultura não era uma noção tranquila, fácil. Ela foi uma noção de algo que, enfim, enfrentou muitas resistências, certo? Tinha muita gente dentro do Ministério da Cultura que era contrária à ideia de sistema, porque achava que a cultura não se prestava a se render à ideia de sistema, certo? Muitos influenciados pelas abordagens pós-modernas, enfim, da Bauman, da sociedade líquida, enfim, globalizada, enfim, consideravam praticamente impossível e foram contrários à ideia do sistema. Então, essa ideia do sistema, ela teve que progressivamente ganhar espaço e, enfim, aceitação, né? Basicamente, aqui, rapidamente, tá algumas das ideias básicas, né? Algumas concepções de teoria do sistema. Tá? Parson, cultura como um sistema aberto, integrador, genérico. O Luhmann como cultura como um sistema autopoético e fechado, que tem suas regras próprias, que não dialoga com outros, que, quer dizer, dialoga, mas mantém relações mais fechadas, né, pouco influenciada, o que ele chama de acoplamento entre sistemas e não de trocas. A de Bauman, que eu já me referi. E aqui eu chamo a atenção aqui, que é bastante importante, tá? Que é a concepção de Habermas, de cultura não como parte não como sendo um sistema, como as abordagens de autores anteriores, né? Mas
como parte do mundo da vida, desse conjunto amplo de relações e interações que ocorrem no dia a dia, enfim, dos casamentos, das relações, dos cumprimentos, etc., certo? E a cultura como parte, então, como esse repositório de saberes, como contexto de interpretação e sentidos compartilhados, com base no entendimento, enfim, era essa concepção, certo? Importante para trazer aqui para vocês, e além disso, a ideia bastante relevante, que é uma coisa que eu quero discutir com vocês, que o Habermas traz, que são os riscos do mundo da vida ser colonizado pelos sistemas, certo? Dois sistemas que ele identifica, o sistema político e o sistema econômico político com a sua racionalidade e poder, e o econômico com a sua racionalidade de lucro, de ganhos, etc. Certo? Essas duas racionalidades dos sistemas chegando forte e colonizando, influenciando, moldando o comportamento do sistema, aliás, do mundo da vida e da cultura. Certo? Essa ideia de sistema colonizando é uma ideia importante, tá? Porque esse é um desafio. Certo? Ao mesmo tempo que o sistema nacional de cultura, ele entra como um espectro, né, como mais um sistema dos sistemas de políticas públicas brasileiras, ao lado do Sistema Único de Segurança Alimentar e Institucional, do Sistema Único de Segurança Pública, também nascente, também complexo demais, né? Mas ao entrar nessa discussão de um sistema, o que o sistema de cultura faz, basicamente? Ele cria um embate claro entre a burocracia e regras que vem com o sistema de políticas públicas, não é, para chegar no território nacional, etc. Então, toda a série de regramentos e burocracias de pessoal e de regras, né? Então, a burocracia entra forte com o sistema, e versus as formas clientelistas, que era o que a gente tinha na relação básica de acesso ao público, dos governos na cultura. Certo? Então, essa mudança de regras, procedimentos que o sistema traz, a ideia traz, versus o controle clientelista, o Gabriel sacou muito bem isso na fala dele antes, né? Segue sendo uma grande oposição. Certo? Tem muitos dirigentes de cultura que ainda não reconhecem a importância do sistema. Certo? Eu diria que quem reconhece mais a importância do Sistema Nacional de Cultura, dos sistemas estaduais e municipais, é a sociedade civil. Certo? E a gente precisa ainda avançar. Tem muitos dirigentes que ainda têm uma visão, enfim, muito superficial sobre isso, certo? E rapidamente, tá? Esse nosso sistema, é importante chamar a atenção também, né? O Habermas estava muito preocupado que os sistemas perdessem, quer dizer, que o mundo da vida perdesse sua autonomia, sua capacidade de... como é que você interage com o sistema político, né? Como é que um sistema político de regras pode ser pernicioso? Imagine na cultura, né? Imagine se uma população indígena precisa ter um burocrata para se relacionar com o Sistema Nacional de Cultura, certo? E uma comunidade quilombola precisa ter alguém com uma pasta, certo? De um computador e todas as regras. São essas as discussões que estão no limite dessa reflexão aqui, ok? Da insensibilidade da burocracia. Então, a gente precisa também saber que a burocracia ajuda, ela dá transparência, ela possibilita a regularidade, certo? Ela possibilita a transparência, mas ela também tem aspectos que precisam ser considerados, certo? Como críticos. Ela também cria insensibilidade, ela também, enfim, passa por cima
Ok? Então, essa é a sensibilidade que um primeiro desafio que a gente tem aqui, de compreender as características do sistema, as especificidades do sistema de cultura, né? E para a gente poder fazer essa construção a menos problemática possível. Bem, 10 minutos. tá bom. Vocês já leram aqui, eu não vou ler a definição do Sistema Nacional de Cultura. Aqui, os órgãos, eu queria só mostrar para vocês essa outra lâmina, né, os componentes, acho que aqui que é uma coisa importante para a gente pensar. Mas como é que um segundo desafio, que é a implementação do sistema nos estados e municípios, não que não seja também um mega desafio para implementar no nível da União, ok? A gente tem os mesmos desafios que estão colocados aqui para a configuração dos órgãos gestores da cultura. Quem faz isso no estado, quem faz isso no município, pensar em todos os municípios paraibanos, certo? Com suas diferenças de tamanho, ok? Pensa pequenos municípios, médios municípios, enfim. Quem toca os conselhos de política cultural no estado, qual é a unidade, quem faz isso nos municípios, quem toca as conferências, Travou? dos comitês intergestores, quem faz, não é, Gabriel? Não só como arremedo, mas como, de fato, um instrumento efetivo, qualificado para pautar a política cultural do território, do município, do estado. Quem faz o sistema de financiamento, certo? E todos os desafios colocados aí, mencionados pelo Gabriel. Aliás, deixa eu só falar uma coisa importante aqui, certo? A cultura vem transferindo renda para os outros setores. E isso precisa ficar claro cada vez mais para os atores, para a gente. A cultura transfere muitos tributos para os outros setores, porque boa parte dos tributos que a cultura gera, ou grande parte, no caso da Paraíba, praticamente todos os tributos que a cultura gera, em termos de, enfim, turismo, restaurantes, hotelaria, transporte, acesso à internet, contas de internet que as pessoas acessam conteúdos, todas essas contas, compras de celulares, compras de computadores, partezinhas que poderiam ir para a cultura, porque as pessoas acessam conteúdos culturais, tudo isso é transferido para outros setores. E isso faz anos, décadas, de transferências de recursos da cultura para os outros setores. Então a gente está financiando outros setores, certo? E isso precisa ficar muito claro na cabeça de cada um e cada uma aqui, certo? Porque os embates sobre o modelo de financiamento, eles são centrais e a gente entra sempre com o pires na mão depois eu queria, se tivesse tempo, viu, dialogar com essa proposta aí da PEC. Eu vou chegar, espero conseguir chegar lá. Bom, um oitavo ponto, né? A gente precisa ter programas de formação na área de cultura. Quem faz isso no governo do estado? Nós temos gente pensando isso na secretaria e nos municípios, que também precisam ter seus programas de formação ou aderir a outros programas de formação. Isso passa a ser tudo obrigatório, tá, gente, pelo novo Sistema Nacional de Cultura. A gente tem um novo Sistema Nacional de Cultura, bem mais avançado. A gente tem uma das legislações do sistema mais avançada do país. Tá? E esse modelo brasileiro de fazer política pública com sistemas públicos, a gente tem avançado e o nosso sistema é um dos mais avançados. E, por fim, o sistema setorial, que também é um monte, né? Um monte de agendas aqui que precisam ter uma reflexão. Então, só peço que vocês pensem o que significa isso em termos de secretaria ou de quem faz no município. Eu tenho certeza que a Funjoc não dá conta de fazer isso, certo? A Funjoc é uma fundação pensada no modelo de política cultural, basicamente que a fundação era uma executora, uma programadora, organizadora de eventos, mas não para pensar as políticas e as diferentes agendas. Ela precisa ter um lado de execução, mas precisa ter o lado da política, certo? Então, vejam que aqui são vários componentes e a gente precisa ajudar os estados e municípios pensando nessa complexidade dos municípios pequenos. Será que todos os municípios precisam ter todos esses instrumentos, essas instâncias? É uma discussão,
certo? Vamos pensar em ajudar a construção, e esse é um mega desafio, a implementação disso, como isso vai ocorrer no Estado. Deixa eu avançar. Ok? Por fim, aqui, ó, uma discussão que eu acho que a gente precisa fazer é o de capacidades estatais, assim, pensar como é que a gente forma as pessoas, tá? Vocês vão ter concurso para o governo do Estado, que bom, né? E essas pessoas vão chegar e vão dar um reforço, mas precisa ter formação de conselheiros estaduais, precisa ter formação dos conselheiros municipais, precisa ter formação forte nos municípios, agentes culturais precisam estar. E eu trouxe aqui uma noção rápida de capacidades estatais, certo? Tudo está pensado aqui em termos de experiências internacionais de países que mudaram a qualidade do bem-estar das suas populações, certo? O que faz um Estado funcionar melhor, um setor público funcionar melhor, uma sociedade funcionando melhor? E alguns dos principais atributos: capacidade política de dialogar, certo? Grande parte dos problemas que eu acompanho nos fóruns, certo? Por exemplo, aquela regra que vocês discutiram dos 5% de teto de remuneração, não precisava ter aquele esse tipo de cláusula fosse discutido previamente. Se o setor público tivesse aberto a ouvir e a colocar isso em consulta e outros instrumentos, perderia sim, certo? Muito menos tempo, etc, etc. A capacidade de desenhar os instrumentos de gestão que proporcionem os melhores resultados e a consciência de que isso precisa passar pela participação. Novamente, é preciso discutir os instrumentos, certo? Construir e manter arenas, as arenas abertas, a gente saber quando vai ser a reunião do conselho, qual vai ser a pauta, tudo isso é básico, certo? De estados que fazem diferença. Se a gente tivesse isso atuando, provavelmente a gente já estaria começando a incidir de forma muito mais qualificada na composição do orçamento, na remuneração. Esses dados tristes que o Gabriel trouxe para a gente, né, da remuneração, da ausência de investimentos há 10 anos e padrão remuneratório bastante baixo, o que contrasta totalmente com a potência da cultura, né? Enfim, esses são alguns atributos. Eu estou com pouquíssimo tempo, certo? Aqui eu só deixo um registro de um programa de formação para gestores públicos e conselhos de cultura. Eu não vou entrar nesse debate porque estou sem tempo, certo? Mas aqui tem uma proposta de currículo mínimo para a gente discutir a formação. Esse é uma coisa importante. E por fim, eu queria só trazer um último desafio, tá? O da inovação, certo? Porque um sistema também são acusados de serem insensíveis e progressivamente a burocracia e perdendo a sensibilidade, e também de baixarem a capacidade de inovação, certo? Então, acho que a gente precisa manter a janela da inovação aberta, e eu gostaria de discutir com vocês que chegou a hora da gente avançar em relação aos editais. Não que os editais devem continuar, eles são um instrumento, mas eles não são apenas o único instrumento. E nós temos que pensar que temos outras modalidades de repasse de recursos, certo? E o Sistema Nacional de Cultura pode ajudar a gente a construir mecanismos continuados. E aí, para mim, passa pela tipificação dessa camada de serviços culturais, certo? Pela tipificação e pactuação federativa do que são esses serviços de bibliotecas, de teatros, de escolas, inclusive dos grupos culturais estáveis, certo? Dos pontos de cultura, para que a gente tenha um mecanismo mais continuado de vinculação de recursos e de manutenção das atividades. E também para mestres como agentes culturais que não precisam, porque a ideia de edital para mestre, ela é problemática, né? Enfim, a gente precisa discutir mais a fundo como isso ocorre. Então precisamos ter, de fato, inovação aqui, e essas recomendações de pensar os serviços, a tipificação de serviços, como os grupos culturais, etc., também podem ser pensados como prestadores de serviços e coisas do gênero,
Isso, para mim, é fundamental para a gente sair e avançar daquela PEC que o Gabriel fez menção, tá? Aquela PEC, ela está parada há tanto tempo porque sempre fica a pergunta: para que vocês querem 2%? Para que vocês querem 1,5%? Para que vocês querem 1%? Se a gente avançar para a ideia dos serviços, eu tenho a impressão que a gente consegue dar uma resposta mais qualificada, e aí vem todas as outras camadas, né? Programação, produção, etc., que a gente está mais acostumado a pensar. Então, basicamente isso. Espero não ter esgotado o tempo e depois a gente volta para o debate. Tem muitas coisas que eu gostaria de falar mais aqui, né? Vamos lá para o debate.